quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Boa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós dizemos que vocês são muito bem-vindos. E como é bom poder declarar que Ele é o nosso amado e que também nós somos amados por Ele. Saber que nós o desejamos, Ele também nos deseja. Saber que nós somos participantes desta família de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou ligasse a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 18 para dar início ao assunto que nós vamos explorar essa noite. Então, Hebreus capítulo 12, verso 18 diz assim: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor. Eu quero ler mais uma vez. Portanto, já que estamos recebendo um reino que é inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor. Sabe, o Senhor, Ele tem falado bastante acerca do seu reino. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Sobre nós que somos participantes de um reino. Mas não é um reino qualquer. É sobre um reino que é inabalável. Não é um reino comparado aos reinos deste mundo, reinos falidos, reinos abaláveis, mas é sobre um reino inabalável. E a palavra ela nos afirma que uma vez que nós temos Cristo, nós pertencemos a este reino inabalável. Então, sejam gratos e tenham um estilo de vida em adoração e temor a Deus. E como nós devemos viver esse estilo de vida, participantes deste reino, de modo que seja agradável, que adore o Pai. Sabe, eu gosto de procurar passos práticos para que a gente não se prenda só na teoria, mas que de fato possamos viver aquilo que o Pai nos chamou. E em Isaías 1, do verso 16 ao verso 19, tem um texto que nos mostra exatamente esses passos práticos que trazem os aspectos deste reino que é inabalável. Isaías 1, no verso 16, diz assim: Lavem-se, limpem-se e removam as suas más obras para longe de mim, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aqui o Senhor ele começa a instruir o seu povo, e essa instrução cabe a nós também. Uma instrução de purificação, um processo de purificação. E uma vez que nós somos purificados, nós temos a paz do nosso Deus sobre a nossa vida. Então, uma purificação que gera paz. Nós já encontramos aí um aspecto deste reino inabalável. E continuando o texto, no verso 17, diz assim: Aprendem a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e pelas causas das viúvas. Então o Senhor aqui, Ele nos instrui alguns passos de obediência, de olha, parem de fazer o mal, foquem na justiça, ajudem aos outros, lutem pelas causas. E eu vejo que a cada passo que nós vamos obedecendo a essa ordenança, ela se resulta em justiça. Então nós já tivemos aqui a purificação que leva à paz e agora a obediência que leva à justiça. E continuando aqui no verso 18 diz: Venham refletir juntos, vamos refletir juntos, diz o Senhor. O nosso Pai nos chama a refletir com Ele. E Ele diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam rubros como púrpura, como lã, eles se tornarão. Aqui o Senhor, Ele nos chama à comunhão com Ele e Ele nos apresenta a redenção. Ele nos leva a um processo de redenção. E nós, uma vez filhos que temos comunhão com o Pai, nós, uma vez pecadores, somos perdoados pelo nosso Pai. Isso resulta em nós a alegria.
Então nós temos aqui a purificação que resulta em paz. Nós temos aqui a obediência que resulta em justiça. E nós temos aqui a comunhão com o Pai e a redenção que Ele nos oferece, que resulta em alegria. Esses são os aspectos do reino de Deus. Nós, como filhos, como participantes deste reino que é inabalável, nós somos chamados para viver e para espalhar estes itens através da nossa purificação, através da nossa obediência, através da comunhão e redenção. Nós somos chamados para refletir em paz, em justiça, em alegria. Teófilo Hayashi, em seu livro, ele cita aqui: adorar ao rei, conhecê-lo intimamente e tornar-se como ele para manifestar o seu governo na terra é o chamado de todo o cristão. Nos evangelhos, nós vemos que Jesus ele fazia exatamente isso. Ele proclamava o evangelho do reino. Só que Jesus ele não proclamava apenas com palavras, mas com ação. Ao mesmo tempo que Jesus anunciava: olha, é chegado o reino dos céus. Durante uma caminhada, uma mulher o toca e ela é curada. Enquanto ele vê um cego que mendigava, ele lá e liberta aquele homem. Em uma festa onde a bebida havia se acabado, Jesus proporciona o melhor vinho. Ele leva, através das suas ações, um reino de paz, de justiça, de alegria, de liberdade, através dos seus lábios e através das suas mãos. E o que é lindo de se ver é que Jesus, ele não limitou isso apenas a ele, mas ele ensina aos seus discípulos e ele ensina a nós e nos convida a viver este reino, este evangelho. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, quando o Senhor ele vai instruir os seus 12 discípulos, ele dá ali algumas instruções e ele declara, no verso 7, ele diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Então ele dá uma instrução de, olha, preguem o reino com os lábios, dizendo que o reino dos céus é chegado. No verso 8 ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também dê. Então ele diz aqui, não é só com palavras, mas também com ações. Tá, mas o que é esse reino? O que é o reino de Deus? O reino, ele sempre diz a respeito de uma pessoa que o governa. É o estabelecimento dos propósitos da pessoa que governa em um determinado território. E neste caso, nós estamos falando do reino de Cristo. E não temos como separar a pessoa de Cristo da palavra que ele pregava, que era justamente onde ele anunciava o evangelho do reino. Jesus, ele é um reino, ele é um rei que veio para estabelecer o seu reino no mundo, e não apenas estabelecer, mas para expandir esse reino e esse governo. Nós vemos o início disso lá em Isaías 9, no verso 6 e no verso 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Lembre-se lá de João 1 que fala que o verbo se fez carne. Então, o rei Jesus, ele veio ao mundo. Continuando, diz assim: e o governo está sobre o seu reino. Então, o rei veio ao mundo e trouxe consigo o seu governo. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Então o rei veio ao mundo, ele estabelece o seu reino e ele estende os itens do seu reino a nós. E continuando, diz assim: sobre o trono de Davi, sobre o seu trono, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. Sabe, às vezes nós lemos as escrituras e
entendemos ou pensamos que o reino de Jesus estava restrito só àquele momento da Bíblia onde ele veio à terra, mas aqui a palavra nos afirma que o rei veio ao mundo, o rei estabeleceu o seu reino, o rei expandiu o seu reino, que é de agora para todo sempre. Ou seja, hoje nós estamos vivendo o resultado disso. Nós estamos vivendo o reino estabelecido de Deus. Então, nós vemos que aqui, esses propósitos, eles são estabelecidos através do domínio de Jesus e ele sempre traz consigo as suas características transferindo para o seu reino. Características de paz, de justiça e de alegria. E como que nós temos acesso a este reino? A procura pelo reino de Deus começará sempre pela procura através da pessoa do rei. E no caso, é através de Jesus. Em um território onde o rei ele exerce a sua vontade, não tem como ter acesso a ele se não tiver a conexão e a submissão a este rei. Ou seja, não tem como eu ter acesso a este reino se eu não tiver um relacionamento e se eu não for submisso ao meu rei, ao meu Jesus. Sabe, e isso traz total sentido ao que está escrito em João, no capítulo 10, no verso 9, onde ele diz: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Sabe, se a porta de acesso a este reino é uma pessoa, é com essa pessoa que nós devemos nos relacionarmos, que nós devemos nos conectarmos, que nós devemos estar submetidos a este rei. Então, nós já entendemos aqui que o reino é o estabelecimento dos propósitos de um rei em um território. Nós já entendemos que para ter acesso a este reino, nós precisamos ter relacionamento e submissão ao rei. Mas e aí, qual é o nosso papel neste reino? Quem é que nós somos neste reino? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20, diz assim: portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso papel, isso é o que nós somos neste reino. Nós somos os embaixadores, que entendemos qual é a mensagem do rei, que entendemos qual é o propósito dele aqui neste território, e que nós anunciamos a reconciliação do homem com Deus. Sabe, nós a igreja, aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foram chamados para avançar, somos os embaixadores de Cristo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, Jesus ele declara: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, aqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados para cumprir o ID. E as portas do Hades não poderão prevalecê-la. Ou seja, nós entendemos aqui quem está em posição de ataque e quem está em posição de defesa. Sabe, a igreja é aquela que avança. Enquanto o inferno vai criando muros, vai criando portas, pensando que nós não iremos vencê-la, mas a palavra já declarou que nós iremos vencer. Que essas portas não poderão prevalecer. Portas e muros de inimizade, muros de angústia, muros talvez de desespero, muros de vício. Mas nós, a igreja, os embaixadores que entendemos qual é o nosso papel neste reino, à medida que nós vamos, através do Espírito Santo, vivendo as características do reino de paz, justiça e alegria, esses muros de inimizade, esses muros de depressão, esses números de falta de paz, de desespero, eles são quebrados porque o reino de paz, o reino de justiça, o reino de alegria, o reino de libertação chegou. Então, nós já entendemos, eu gosto de recapitular para que nós possamos gravar. Então, nós já entendemos que o reino é o estabelecimento dos propósitos de um rei em um território.
Nós entendemos que o acesso a este reino é através de submissão e do relacionamento com o rei. E agora nós entendemos que nós somos os embaixadores. Sabe que uma embaixada, ela representa o seu governo no território que ela ocupa. E se nós somos embaixadores aqui neste território, aqui nesta terra, nós representamos o governo do nosso Pai. E como que nós podemos ir expandindo este reino, já que o Senhor ele não apenas estabeleceu, mas Ele chamou a igreja para que a igreja pudesse expandir. Porque a igreja ela não foi chamada para expandir uma religião, ela foi chamada para expandir o reino dos céus. Sabe, logo quando Jesus ressuscita, lá em Mateus 28, ele se encontra com seus discípulos. E no texto diz assim, no verso 18... Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E em outro livro, lá em João, no verso 38 e 39, diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde os que nele crescem, os que nele creem se o receberiam. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Então aqui nós vemos que Jesus, Ele mesmo declara: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois que passa a sua morte e a sua ressurreição, Ele aparece aos seus discípulos e Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho e batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque eu estarei com vocês. Sabe, Jesus, Ele mostra aqui, mais uma vez, que o reino dEle, nós fomos chamados para fazer parte dessa expansão. Uma vez que nós temos Jesus, uma vez que nós somos batizados em seu nome, e uma vez que nós cremos nele e dizemos sim ao seu chamado, Ele nos diz que basta crer nele, que do nosso interior fluirão rios de água viva. Que é a vida do próprio Espírito Santo que irá levar mais uma vez este reino de paz, de justiça e de alegria aonde nós estivermos. Em um mundo tão caótico, há esperança. Sabe, eu gosto de analisar aqui duas histórias, eu não vou me aprofundar, mas de dois homens, dois personagens muito conhecidos. O primeiro é Daniel. Daniel, ele não era pastor, ele não era missionário, ele não era apóstolo, ele não tinha nenhum cargo, algo que fosse ministerial. Daniel, ele é destacado a sua história na Bíblia como alguém que estava a serviço de um rei. Ele estava ali, passou por muitos reinados e ali começando por Nabucodonosor, onde ele foi se destacando e foi sendo reconhecido. Ele também passou por algumas situações bem complicadas, mas Daniel, ele amava o seu Deus. Daniel entendia qual era o propósito do seu Deus e ele vivia e obedecia. E ali naquele lugar onde ele estava, ele influenciava as pessoas que estavam naquele ambiente. Prova disso é que um dos reis, isso já no governo do rei Dário, mas nós vemos que vários deles repetem as mesmas coisas após o feito de Deus através da vida de Daniel. Onde eles dizem assim, no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 25, diz assim: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem temer de medo diante do Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder da boca dos leões.
Sabe, nós vemos aqui que através da vida de Daniel, através do compromisso e da submissão que ele tinha a Deus, ele fez com que o nome do Senhor fosse conhecido, com que o nome do Senhor fosse exaltado, com que o nome do Senhor fosse respeitado naquele lugar onde as pessoas adoravam a outros deuses. Fez com que o nome do Senhor foi conhecido como o Deus vivo, como o Deus que liberta. Sabe, outro exemplo que eu quero trazer para você é a vida de Neemias. A mesma coisa, Neemias, ele não tinha nenhum cargo do sacerdotal, também não era apóstolo, não, ele também estava cumprindo o serviço dentro da sociedade que ele estava naquele tempo. Ele também estava ali vivendo com um rei e ali ele também foi se destacando. Aconteceu algo que chamou a atenção do rei e o rei falou, me peça o que você quer. E ele falou, eu quero lá reconstruir as cidades, os muros da cidade de Jerusalém. E assim aconteceu, e nós sabemos na história que o nome do Senhor também foi glorificado, o nome do Senhor também se fez conhecido, se fez respeitado, se fez proclamado no meio daquele povo. Sabe, o que eu quero dizer é que quando eu vejo a vida desses homens, eu vejo que o Senhor, Ele quer que nós levemos o seu nome, independente do que nós ocupamos. Às vezes nós acreditamos que esse assunto de expandir o reino, de levar o reino de Deus, de levar o evangelho, é só para quem é pastor, é só para quem é ministro, é só para quem... Não. Aqui nós vemos a história de homens que estavam atuando em uma sociedade. Homens que estavam ali fazendo o seu trabalho, mas com o coração cheio de amor e cheio de temor a Deus, eles estavam ali expandindo os aspectos, as características que Deus Pai tinha. Sabe, assim como esses homens, nós podemos influenciar nos meios, nos grupos, nas esferas onde nós atuamos. Através das responsabilidades que nós executamos, em uma sociedade nós podemos mostrar esse reino de paz, esse reino de justiça e esse reino de alegria. Nós estamos vivendo dias de incerteza, dias onde as pessoas estão desesperançosas, dias onde as pessoas estão procurando resposta, onde as pessoas não sabem mais nem para onde ir. E um dia desses eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos refletindo exatamente sobre isso, sobre toda essa pandemia que nós temos vivendo, toda essa crise de governo, e vendo algumas declarações de pessoas dizendo, eu não acredito no mundo melhor, e de fato, eu também não acredito no mundo melhor. Mas nós acreditamos que nós fazemos parte de um reino que, em meio ao caos, ele estabelece paz. Nós cremos que nós fazemos parte de um reino que, em meio a uma crise econômica, pessoas podem ser empregadas, pessoas podem subir de cargos. Nós cremos que nós fazemos parte de um reino onde pessoas que são doentes podem ser curadas. Nós cremos que nós fazemos parte de um reino onde pessoas que já estão com depressão, estão em um nível alto de angústia, o Senhor pode estabelecer a sua paz e a sua alegria nessas vidas. E eu fico imaginando que se nós manifestássemos as características deste reino, se nós disséssemos às pessoas, ei, calma, no meio deste caos, no meio deste governo confuso, no meio desta pandemia cheia de doenças, há esperança. Há esperança. Eu fico imaginando as pessoas falando, olha, se você conhece isso, como você não me apresentou antes? Se há uma solução para minha família, por que você não me apresentou antes? Se há uma solução para este caos, para essa crise na minha vida, por que você não apresentou antes? O que eu quero dizer aqui é que é urgente. Sabe, como eu disse, o mundo, ele está essa loucura, mas nós cremos no Deus em que nós temos servido. E eu creio que assim na minha vida, na sua vida também, o Senhor, Ele tem te sustentado. O Senhor tem renovado as suas esperanças. O Senhor tem suprido todas as suas necessidades. E por que não compartilhar este reino? Por que não expandir este reino aos outros? Sabe, eu quero ler em Romanos 8,
a partir do verso 9, que diz assim: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 12, portanto, meus irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe, aqui esse texto eu gosto muito dele porque ele começa dizendo quem nós somos. Ele diz que nós somos filhos. Ele diz que uma vez que nós temos Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele age por nós. E nós não fomos chamados para as obras da carne, mas para as obras do Espírito. Ou seja, nós somos chamados para viver este reino. E ele diz que nós somos herdeiros com o Pai, do Pai. Que nós somos co-herdeiros com Cristo, que nós estamos juntos com Cristo, herdando aquilo que o Pai tem a nos dar. E lembra que eu te disse que Jesus, ele disse que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva? É isso que nos mostra aqui. Que a partir do momento que nós nos dispomos a levarmos este reino, através do Espírito Santo de Deus, fluirão rios de água viva, que levarão cura, que levarão libertação, que levarão palavra de esperança, que levará alegria a um mundo caótico. Sabe, eu quero te convidar e te encorajar a manifestar este reino e expandir este reino abalável em um mundo totalmente abalável. Um reino inabalável em um mundo totalmente abalável. Sabe, então, aqui eu queria rever com vocês algumas coisas que nós vimos aqui. Nós entendemos que um reino diz sobre os propósitos de um rei em um território, que para ter acesso a este reino nós precisamos ter comunhão e submissão com este rei. Nós entendemos que dentro deste reino nós somos os embaixadores, nós somos os representantes e que nós estamos aqui nessa terra. Uma igreja estabelecida por Cristo, chamada para fora, chamada para avançar. Não para pregar outra coisa além do Evangelho, além da paz, da alegria e da justiça. Sabe, em um de seus livros, Carson, ele diz que, por estarmos preocupados com a verdade do Evangelho, devemos ensinar e explicar. Porque não estamos simplesmente educando as pessoas, mas procurando comunicar o Evangelho glorioso de Cristo. A autenticidade de nosso próprio relacionamento com Ele, fundamentado na nossa fé pessoal e na consciência, não só dos pecados perdoados e da vida eterna, mas também da pura glória e majestade do nosso Criador. Eu já estou encerrando, quero convidar já a equipe para se colocar aqui. Mas nesse trecho deste autor eu aprendo muito e vejo que nós fomos chamados para influenciar as pessoas através desse reino de paz, justiça e alegria, não apenas por fala, mas por ações, e não apenas de ouvir falar, mas pela convicção da fé que nós temos, por tudo aquilo que nós temos vivido com o nosso Pai.
Como eu disse, a porta de acesso a este reino é a pessoa de Cristo. Nós precisamos nos relacionarmos e nos enchermos dele e do seu Espírito. Só assim nós levaremos algo real às pessoas. Assim como nós temos experimentado algo real, que não se limita a uma religião, que não se limita a palavras, que não se limita a regras, mas que é a própria expressão da vida de Cristo, nós podemos levar isto a um mundo que clama por socorro. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero te encorajar a não apenas assistir isso, não ser aquele que apenas vê de fora as outras pessoas fazendo, mas seja aquele quem faz. Seja aquele quem manifesta o reino aonde você está. Sabe, eu quero e oro para que sejam levantados homens e mulheres, jovens e crianças que não se envergonham desse evangelho, que sejam respostas às suas famílias, que sejam respostas a uma nação corrompida, a um mundo que está perdido. Sabe que na área da educação tenham pessoas que amem a Cristo acima de todos. Que na área das finanças, que na área da economia, que haja empresários que amam Cristo acima de tudo. Que na área da saúde hajam pessoas que amam Cristo acima de tudo. Sabe, que nas escolas, que nas universidades hajam pessoas que amam Cristo acima de tudo, porque uma vez que nós temos este amor, uma vez que nós temos este temor, diante de uma injustiça, nós levaremos o reino de justiça. Diante de uma situação de falta de paz, nós levaremos a paz. Numa situação caótica, nós levaremos alegria. Numa situação onde a pessoa pode achar que não tem mais jeito, nós levaremos a reconciliação entre homem e Deus, entre pai e filho. Eu quero te encorajar a fazer parte deste reino, mas não aquele como assiste, mas aquele que se reveste e que diz: Pai, eu creio em Ti, Jesus. Pode fluir através de mim como rios de água viva, levando cura, levando libertação, levando amor, levando reconciliação. Sabe, neste momento eu quero cantar uma canção com você que diz sobre o reino do nosso Pai, para que o reino dele venha e não apenas seja estabelecido como nós aprendemos aqui, mas que ele seja expandido através de nós, através de passos práticos de obediência, através de passos práticos de amor. Que ele venha com o teu reino que é eterno, que ele se expanda através de nós e que ele se manifeste. Vamos cantar esta canção.